Boa noite, tudo bom com vocês? Sexta-feira de carnaval, aqui em Bebedouro tá caindo um pé d'água, foi de arrancar a árvore, foi feia a chuva aqui, viu? Ainda tá chovendo bem forte. Mas eu espero que vocês estejam bem, que vocês sejam pessoas que estejam em gratidão, em vibrações positivas. Algumas pessoas falaram, nossa, Silene, você é corajosa, vai falar da guerra. E não vou falar que tem mentira, que tem verdade, não vou tomar partido político nenhum. Eu apenas quero mostrar como a percepção pode afetar a nossa saúde, nosso desequilíbrio mental, emocional. E se você fica muito, e eu vou usar o tema guerra, mas é a vida. Se você fica muito atrás de notícia ruim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que até evito televisão. Uso meu tempo para estudar, para ver live, para ver filme, coisas que me interessam, que vão me acrescentar. Mas existe aquelas pessoas que querem ficar atrás de um noticiário ruim atrás do outro, né? Buscando a notícia ruim. Qual é o assunto do momento? É que teve um desabamento. Fica só procurando notícias sobre isso. Qual é o assunto do momento? Pegou fogo, vai só. O assunto do momento é a pandemia, só ficar querendo saber quantos morreram. E agora o assunto do momento é a guerra. E aí as pessoas ficam buscando isso. E isso dá ibope. Então a mídia enche a gente com essa notícia porque eles querem ter ibope. Não é só porque querem informar. Mas enfim, vamos lá. Guerra, percepção. Não deixe que a mídia te comande, te controle. E quando eu falo em mídia, eu não estou falando só de televisão não, viu gente? Eu estou falando de rede social, estou falando de você ficar buscando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como que o estado emocional afeta o nosso comportamento diante do sofrimento alheio? Por quê? Porque o primeiro momento que a gente está sabendo que está tendo essa guerra, que é em outro continente, mas a gente afeta, fica com dó dos civis, fica com dó dos soldados. Puxa, nós estamos no século XXI e é para estar acontecendo isso, e a gente fica julgando. E aí mexe no nosso emocional. Então, quando a gente vê alguém sofrer, o que acontece? Nós vamos nos colocar com solidariedade, né? Nós vamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Aí nós vamos sentir o quê? Empatia. Isso faz parte da característica do ser humano. Então, mexe por quê? Nós temos partes no cérebro ligada à nossa própria dor. E aí isso vai sendo alterado. Vai vendo, com a dor do outro, mexe comigo, mexe no meu cérebro e mexe em regiões do meu cérebro que está ligada à minha própria dor. As percepções que eu já tive na minha vida, entendeu? Então a gente sofre até de se colocar no lugar do outro e isso tem uma percepção. Mas o que acontece? Esse estado comportamental, ele também pode fazer o quê? Fazer a pessoa acabar se fazendo aumentar a sua empatia, mas também dar uma gelada, depende da percepção e de como a pessoa está acostumada a lidar com o sofrimento. Ou seja, vão mudar a forma como o nosso cérebro, vê bem isso, reage aos outros, às nossas intenções sociais, porque a gente pode ficar mais solidário ou a gente pode ficar frio. De tanto ter informação, porque a gente, num primeiro momento, o primeiro impacto é ficar solidário, é essa área que é ativa do cérebro. Só que se você se encher demais disso, vai ficando... Sabe quando começou aquela notícia de novo, e você vai ficando frio com a quantidade do que vai acontecendo? É isso, o excesso de informação mexe com a área do nosso cérebro que vai comandar e a gente pode o quê? A gente pode... excesso de pensamento negativo e de informações negativas vai fazer a gente se sentir mal. Olha isso, vai alterar tudo na gente. Então, por exemplo, se tem algum amigo da gente que está triste, que está assim, meio melancólico, a gente se coloca no lugar dessa pessoa. E a gente tem uma tristeza junto, não é mesmo? Agora, por exemplo, quando a gente, por algum motivo, a gente... a pessoa está alegre, a gente fica alegre junto. Então, mesmo estando assim, não estando na mesma situação que o pessoal lá, por exemplo, de outro continente, quando a gente se coloca, a gente sente junto.
Entendeu? Então, mesmo que o problema não é meu, se eu me colocar em empatia, se eu me colocar em solidariedade, eu vou sentir junto. Então, isso tem pesquisa, tem estudo científico que comprova isso, como é que funciona a mente humana. Um estudo feito em 2017, o mau humor pode espalhar até mesmo pela rede social. E espalha, né, gente? É uma brigaiada, quando você vê, você tá alterado, você tá nervoso, você tá querendo engolir né? Morder alguém. Então, o excesso de informações afeta o quê? A nossa saúde. Vai gerar estresse, ansiedade, vai mexer até mesmo na memória, vai ficar, não é que vai ficar sem memória, mas vai ficar com lapso, com falta de memória, vai começar a esquecer, memória curta, principalmente, o que eu comi ontem, o que eu almocei hoje. Então, nós vivemos, assim, bombardeados atualmente, né, por um excesso de informação. Isso é a nossa rotina, isso é o nosso dia a dia. Essa globalização, a rede social trouxe isso, esse excesso de informação. E aí o que acontece? Quando a gente percebe, justamente, a gente está praticamente o quê? Vivendo aquilo. A gente fica anestesiado de tanto vivenciar, de tanto bombardear nosso cérebro, a nossa percepção com informações. E se for em excesso de informação negativa, piora mais ainda. Então, por exemplo, nada nos choca. Se você ficar anestesiado, nada vai te chocar. Entendeu? Então, como pode acontecer, por exemplo, com a notícia da pandemia, que já tem tanto que para de te chocar, não te choca mais, ou, de repente, até mesmo com a informação da guerra, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso para a gente também não se tornar uma pessoa fria, rígida demais. A verdade é que as nossas emoções são tão poderosas quanto nós estamos de bom humor. Quando a gente está de bom humor, é capaz de aliviar a nossa dor, os nossos ferimentos, a nossa tristeza, entendeu? Mexe aquilo ali que está ali. Em compensação, quando a gente está triste, quando a gente está melancólico, que tem alguma dor, nós somos mais fragilizados, mais pessimistas, sente mais dor. Por isso que aquelas pessoas que reclamam, elas acabam sentindo mais dor, porque atrai mais, fica mais pesado nessa percepção. Então, tem um estudo presente, onde foi publicado em dezembro do ano passado agora, que mostra que quando nós sentimos mal, a nossa capacidade interna para ajudar os outros deixa eu dar uma lida aqui. Nossa capacidade, quando nós sentimos, a nossa capacidade interna para ajudar outras pessoas com dor é afetada. Quando a gente está sentindo mal, entendeu? Então, o sofrimento alheio, na Universidade lá de Genebra, na Suíça, eles fizeram um estudo, eles queriam entender como as nossas emoções são influenciadas pela maneira que nós reagimos ao ver alguém sofrendo. Então, eles pegaram os voluntários, colocaram lá, estimularam com dor através de um excesso de calor, e aí essa pessoa, depois eles colocaram para ver alguns filmes de pessoas sofrendo, e aí foi anestesiando a dor deles, entendeu? Ou vídeo dos outros sofrendo, ou então filmes com cenas negativas, pesadas. Então, aí, o que eles chegaram à conclusão? Que foi pior a dor, com relação à dor dele, a resistência mudou. E com relação, por exemplo, ele olhava uma pessoa sem expressão, uma expressão normal, natural, que não está nem triste nem feliz, está nula, neutra, ele já enxergava uma coisa negativa ali. Ele percebia de forma diferente. Por quê? Porque a sensibilidade dele às emoções negativas foram alteradas, foram aumentadas, e principalmente com relação aos outros. Bom, a descoberta é reveladora. O que ela prova? Prova que as emoções podem realmente mudar o estado de ser de nosso cérebro. Muda o nosso cérebro, consequentemente vai mudar a nossa saúde. Tudo através do quê? Dos nossos próprios sentimentos que vão sendo modificados e a forma como nós vamos reagir a alguém, à dor de alguém, a nossa emoção muda. Então, as emoções muito negativas, o excesso de emoções negativas, elas reduzem a nossa empatia. Fica mais, sabe aquela pessoa que você vem com sofrimento e o sofrimento dela é maior que o seu?
ela sofre mais do que você tem uma dor, a dor dela é maior que a sua, porque ela é tão negativa que diminuiu a empatia dela se colocar no lugar do outro, dela dar vez para o outro. É bem isso que acontece. Então, quando algo ruim acontece com outra pessoa, então você vai querer proteger, você vai querer cuidar, não é isso? Você vai querer ajudar, mas se a gente estiver inundado por pensamentos negativos, nós ficamos mais inundados disso, e aí nós ficamos mais fragilizados, nós ficamos mais negativos, não temos força para ajudar o outro. É importante a gente alinhar dois aspectos onde a informação penetra bem. Bom, primeiro, o que chama a atenção, entendeu? Então, vai marcar lá numa região neural, então, e vai ativar tanto a parte endócrina como a parte neural. E aí vão estar ligados o quê? A gente ter que melhor apreensão. Nós vamos ficar mais presos nas situações. Então, o que acontece? Nós vamos ver que as pessoas vão ficando com mais dor, vão alterar a ansiedade, vão alterar o estresse, vão alterar a dor. Vai perceber isso, vai começar a sentir em si mesmo. Isso é muito importante. Então, o mecanismo emocional da gente está ligado à nossa dor. Então, as informações de conteúdo emocional impactante, como, por exemplo, uma mídia social, as redes sociais, televisão, se a gente ficar procurando notícia ruim quando acontece alguma coisa ruim, é um impacto na gente. É um conteúdo emocional impactante. Então, vai acontecer o quê? Vai ser mais fácil persistir por mais tempo a nossa dor, o nosso sofrimento. Vai alterar a nossa percepção, os nossos hormônios. Então, o excesso de informação, de conteúdo emocional impactante, gera o quê? Estresse. A pessoa tem uma reação em cadeia e o organismo vai fazer o quê? Por exemplo, vai ativar, nós temos um eixo natural de proteção, uma barreira de proteção, hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Então, esse eixo, quando o nosso cérebro, nossos órgãos do sentido percebe que tem algo errado, a gente entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. E essa barreira de proteção dispara hormônios, aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol, vai aumentar o açúcar, porque você tem que ter energia para lutar sobre e vai desregular a sua insulina. Com o passar do tempo, se isso se repetir demais, você pode evoluir, por exemplo, para uma síndrome metabólica, desenvolver um diabetes emocional. Quantos nos desenvolve? Entendeu? Então, isso são substâncias do nosso cérebro, hormônios do nosso cérebro ativa, do nosso organismo, para nos defender. O nosso organismo tem uma inteligência biológica, ele foi programado para sobreviver a qualquer custo. Então, de acordo com essa percepção de excesso de notícias negativas, e onde vai gerar o estresse, a ansiedade, vai gerar um monte de coisa, vai alterar, e ele não sabe, o cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. E aí, o que vai acontecer? Ele vai reagir como se estivesse acontecendo com você, aquela percepção. Vai aumentar, de repente vai ter uma descarga de adrenalina, tudo isso pode acontecer. Quando a informação é bombardeio excessivo, então o equilíbrio pessoal, o equilíbrio social vai ser alterado, porque você vai mudar o teu tom de voz, a tua forma de reagir. Você está com excesso. Por isso que eu estou falando, tome cuidado. Não fique. A gente tem que estar informado, mas não só buscando notícia ruim. Não, e ficar ligando, sai de um canal, entra no outro, sai de um canal, entra no outro. Vocês imaginam que vai ser aquele programa de domingo à noite, amanhã, numa emissora, falando com relação a essa notícia? Assistir isso é buscar sofrimento. Entende? E se você não está bem, se você já está sofrendo, se você já está com as suas dificuldades, nós mal saímos do impacto e que está aí ainda impactando, que foi a pandemia. Olha o excesso de notícias ruins que veio, sem parar, para deixar o quê? Mexer com a mente humana. É proposital, gente, para mexer com a mente humana, para desestabilizar, para fragilizar a saúde. Aí você baixa o teu sistema imunológico, fica mais fragilizado a ter doenças, fica mais fragilizado a ter problemas, e o teu humor vai alterar, você vai alterar a sua relação social ao seu redor. Então, vai gerar a emoção em excesso, né? De excesso de informação negativa, vai ativar uma atenção.
Você fica em alerta. Depois vai gerar essa emoção. Então, é uma causa de sérias respostas humanas da vida das pessoas, principalmente com relação ao estresse. Então, nós devemos decidir a intensidade que a gente quer de comandar isso, né? Até quando, quanto, para poder não mexer nos nossos traços. A gente tem traços de personalidade diferente, nós somos individualidades. Cada um sabe aonde aperta o seu sapato, sabe o quanto está disposto ou não a se bombardear com isso. E aí nós vamos ficar nessas buscas de noticiários ruins, vai afetando mais ou menos a minha saúde, ao meu equilíbrio, a minha relação. De repente você vai estar com dor, você vai estar sem ânimo, você vai estar com vontade de chorar e não sabe por quê. Eu não estou falando que não é para a gente ter empatia pelas pessoas. Eu vou falar a minha sugestão, a maneira que eu percebo que a gente deve agir com relação a um evento deste tamanho. Eu estou falando para a gente não ficar buscando excesso de informação. E quando for muito negativo, para a gente cair fora disso. Porque senão nós somos vibração e energia. E se a gente permitir que essa energia ruim tome conta da nossa vida, como é que nós vamos ficar? Como é que vai ficar a nossa mente? Então, as consequências costumam ser assim, causas, vão mexer no nosso emocional. Se a gente ficar preso em notícias, muito excesso, bombardeio de notícias ruins, vai gerar, de novo, eu vou repetir, ansiedade, estresse, esgotamento físico, esgotamento mental, frustração. Nós vamos ficar com tristeza, excesso de preocupação, angústia. Consequentemente, nós vamos ter sentindo um fardo pesado, e isso pode levar até a depressão, ter dor no corpo. Tudo isso, eu trabalho com análise biológica. O que significa aquilo? Como é que está percebendo o mundo? Como é que está percebendo o impacto? Então, além de abater assim, as emoções, a gente abaixar as emoções, abaixar nosso padrão vibratório, elevar o nível de cortisol e desse hipotálamo, dessa hipófise, desses hormônios de proteção da gente. Então, assim, essa montanha de informação vai poder o quê? Males físicos, como cansaço, dor de cabeça, dor nas costas, sentindo dor no pescoço, no peito, um desconforto muscular, sentindo pesado, sentindo que parece que o mundo está explodindo, dor aqui, ó, porque está com vontade de morder os outros, vai alterar a sua pressão arterial, vai ter uma hipertensão, um aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, lembro da síndrome metabólica que eu falei, do hipotálamo, hipófise suprarrenal, que desregula tudo, esse excesso de hormônios em luta ou fuga, vai gerar diabetes, doenças inflamatórias, então vai prejudicar nosso sono, vai prejudicar nossa memória, nossa qualidade de vida. A saúde é afetada pela maneira com que a gente se nutre. A nossa saúde é afetada pela maneira que a gente se nutre. Ah, Celeste, você está falando de alimento? Tô falando de alimento, mas também de hábitos, de informações que vão chegando, e aí os nossos órgãos de sentido vão captando isso. E quem vai nutrir isso? Você vai se nutrir de coisas positivas ou você vai se nutrir de coisas negativas? Você vai se nutrir de alimentos saudáveis ou alimentos tóxicos? Você vai se nutrir de equilíbrio, paz ou de raiva, briga? Você entende? E isso vai afetar a sua saúde. Então, tem gente, quem se alimenta só de notícias negativas, vai ter grande chance do quê? De gerar afetos negativos, relações negativas, emoções negativas. Consequentemente, vai ter uma consequência no seu corpo negativa dentro de si mesmo. Porque tudo que a gente faz para os outros, a gente faz pra gente. Então, assim, se a gente ficar falando mal dos outros, ou ficar buscando as coisas negativas, vai fazer mal para a nossa saúde física e mental. Tanto as coisas negativas e crônicas vão fazer isso para a gente. A gente vai ficando com dor crônica, com doença crônica, com percepção crônica, tudo negativo. Ai, gente, é muito chato sentar perto de uma pessoa negativa que só reclama da vida.
E você vai conversar com a pessoa, sempre tá tudo ruim, sempre tá tudo... Porque ela sempre gosta. Ou você vai conversar, a pessoa só te traz notícia ruim. Eu falo assim, por exemplo, quando é com animal, que eu não gosto nem de saber... Eu falo assim pra pessoa, não me conta, eu não quero saber. Tem gente que tem prazer, né? Eu falo, não me conta, eu não quero saber. Eu tenho que me alterar, às vezes, eu não quero saber, por favor, dá pra me respeitar. Porque tem gente que tem prazer em trazer uma notícia ruim. E eu não. Eu sei que existe um desequilíbrio humano, uma maldade com o ser humano, com outro ser humano, com os animais, mas eu não gosto de ficar. Eu não quero ver o cara que espancou um cachorrinho e saber como é que foi. Ou um gatinho, seja. Você tá entendendo? Eu me poupo, porque eu sei como é que vai funcionar essa percepção dentro do meu organismo. Então, nós mal acabamos de sair de uma guerra pela sobrevivência, que foi o quê? A pandemia. Nós tivemos que lutar para sobreviver a qualquer custo. E isso nos causou ansiedade, nos causou estresse. Nós vivemos tudo isso. Agora já chega esse bombardeio de notícia de uma guerra real que está tendo em outro continente, mas isso nos afeta. 2 anos bombardeado de notícias ruins, que a nossa percepção foi sendo aguçada, nossos órgãos do sentido estão tudo antenado para captar e perceber e já pôr a gente em luta ou fuga. E aí a gente vai permitir essa invasão de sentimentos, de emoções que vão oprimir a gente, que vai deixar a gente para baixo, que vai trazer consequências ruins. Então, isso gera emoções e as emoções vão gerar sensações físicas no nosso corpo, na nossa vida. E aí, isso vai adoecer. Vai depender mais de remédio, você vai entrar num ciclo vicioso. Então, para que a gente possa suportar e se proteger, nós devemos fazer o que, Silene? Você pode estar informado, mas a minha sugestão é que a gente eleve a nossa vibração, eleve a nossa sintonia, que nós somos vibração e energia, muda isso, muda os seus pensamentos. Direciona para coisas positivas, não fica ali lamentando. E adianta xingar o Putin, xingar o Biden, xingar o presidente da Ucrânia. Não, gente. Tem gente pondo culpa até no nosso presidente. Não adianta. Não adianta. O que você tem que fazer, a sua parte, é mudar o seu padrão vibratório, é mudar a sua energia, o seu pensamento, é melhorar a sua fé, se conectar, se alinhar. Eu, Silene, indivíduo que lá em outro continente nem sabe que eu existo, mas isso me afeta porque eu sou solidária, eu não quero ver o sofrimento humano, eu não gostaria de, após ter passado por toda essa pandemia, ter um país invadido por guerra, tiroteio, bombardeio e perdendo tudo, tendo que sair tudo. Está acontecendo tudo muito pior. Então, eu não gostaria de estar vivendo isso, então me coloco no lugar daquelas pessoas. E o que eu posso fazer por elas? Ficar procurando notícia e me desequilibrar e sentir como aquilo no meu corpo, meu cérebro não sabe que é imaginário, que é lá em outro continente, que é lá na televisão, que é lá na rede social, e eu vou começar a gerar doença, não vai adiantar nada, eu não vou ajudar em nada com esse tipo de comportamento. Mude a sua vibração. Tenha pensamentos de paz, de harmonia, de equilíbrio. Se conecte, faça uma oração, faça uma meditação, respire. Se conecte com o Deus criador desse universo, se conecte com o que você acredita. Você não acredita em Deus? Acredita na força desse universo. Se conecte, se alinhe com isso. Se alinhe, conecte a sua mente com pensamentos positivos, eleve a sua vibração, eleve os seus pensamentos. Para o quê? Eleve para a prosperidade, para a dignidade, para o amor, para a saúde, para um trabalho bom. Eleve-se, conecte-se a ponto de você trabalhar a empatia. Se você trabalhar o amor incondicional, mas só você elevando, porque com o negativo, lembra que eu falei no começo da live? Quando a pessoa tem excesso de informações negativas, ela vai ficando fria, ela vai achando normal aquilo, ela nem se abala mais, ela perde a solidariedade dela, marca em áreas do cérebro. Não permita isso, não se torne robótico, não se torne uma pessoa que não tem sentimento, que não tenha emoção. Mas para você, a sua emoção tem que ter um controle. Respira.
Põe uma música suave, tranquila, que te conecta. Faça uma oração, assista uma coisa positiva para mudar a sua sintonia, a sua vibração. Nós vivemos num holograma quântico. O que a gente joga, a mensagem que a gente joga no universo, reflete na gente. Se você jogar em mensagem, você buscar excesso de informações negativas na sua vida, vai gerar no seu organismo, na sua relação humana. Olha o que você está jogando para o universo. Vai voltar para você. Então se alinhe. Busque ter controle, busque respirar. Esteja informado, mas não fique excessivamente buscando notícias negativas. Se aquele programa, se aquele canal, aquele grupo só põe coisa ruim, cai fora, dá um tempo para você, se respeita, tenha fé e principalmente conecte-se com Deus. A gente tem, nesse momento, gente, Silene, eu não acredito em Deus, que adianta, vai pedir para fora. Eu tô falando para você fazer a sua parte. Eu tô falando para você se alinhar. Eu tô falando para você conseguir trabalhar o seu amor incondicional conectado com essa luz, com essa força, com essa energia do bem. Porque tem de mal, gente, já tem muita coisa acontecendo, inclusive com quem a gente tem que ter solidariedade, amor e oração. Cuidado, vigie os seus pensamentos, vigie o excesso de informação, vigie o que você está procurando. Silene, fake news. Você sabe que até disso eu tenho receio? Quem controla o que é verdade ou é mentira? Nós temos um sistema muito pesado querendo controlar nós humanos. E isso me assusta muito. Por isso eu sempre busco o autoconhecimento, o meu alinhamento, meu controle mental, para que eu controle a minha mente, para que eu comande a minha percepção, para que eu converse com as minhas células e fale, tá tudo bem. Respira, se controla, Silene. Gente, eu passo por impactos sem parar, porque eu sou humana, eu tô na Terra, e é isso mesmo. Mas eu tenho que aprender a cada momento a me controlar, a respirar, vibrar positivo, para ajudar a mim, as pessoas que me buscam e a vocês que optaram por refletir nesse momento. Gente, um beijo no coração de vocês, obrigada por mais uma vez me acompanharem. E se tiver alguma dúvida, se perdeu alguma parte, vai ficar agora no Instagram da doutora Silene Paz, depois eu vou colocar no canal do YouTube. Pense nisso. Aproveite o seu carnaval para se alinhar, para respirar, para vivenciar o amor, a relação com as pessoas que você ama. Mas não seja egoísta. Não pense que para você está tudo bem e o outro que se dane. Vibre, mentalize coisas boas, que o mundo vai mandar coisas boas para você. Tchau, gente. Bom carnaval, bom feriado e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau. Ai,